Vamos que vamos! Ainda em estrutura das palavras, mas como estrutura das palavras é algo curtinho, eu aproveitei e falei assim, bom, vou falar sobre estrutura das palavras e já emendo em processo de formação de palavras, beleza? Aí na próxima aula, não, a gente só vai trabalhar processo de formação de palavras. Show de bola? Tranquilo? Então vem comigo, foco total, vai! Estrutura das palavras. Desinência é um outro morfema que se coloca junto ao radical, mas dessa vez não serve para ampliar, para formar uma nova palavra. Serve apenas para marcar a flexão das palavras, ou seja, indicar o gênero e o número das palavras, ou no caso dos verbos, indicar o modo e o tempo dos verbos, o número e a pessoa dos verbos, beleza? Em outras palavras, as desinências não servem para formar novas palavras na língua portuguesa. As desinências são morfemas que se ligam ao radical apenas para indicar determinados aspectos, não para formar novas palavras. Por exemplo, no caso dos nomes, eu tenho, vamos lá, lobo. Eu sei que é uma palavra masculina por causa da desinência nominal ó. E loba, eu sei que é uma palavra feminina por causa da desinência nominal de gênero a. Então, no caso do gênero, eu tenho o para masculino e a para feminino. Tais morfemas servem apenas para indicar o gênero das palavras e, consequentemente, o sexo. Beleza? Nesse caso aqui que a gente apresentou de lobo e loba. Observe que o radical é o mesmo, não foi formada uma nova palavra, é apenas uma flexão da palavra. Ou seja, é apenas para indicar um determinado aspecto acerca daquele ser. No caso de lobo, a gente sabe que é um ser do sexo masculino, por causa da desinência O. E loba, a gente sabe que é um ser do sexo feminino, por causa da desinência A. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, deixa eu te falar um negócio rapidinho. Se liga só, olha para mim. Alguns gramáticos vão dizer que esse O de lobo não é uma desinência de gênero masculina. Por quê, Pestana? Eles dizem que esse O é uma vogal temática. Por quê, Pestana? Eles dizem que esse O é uma vogal temática pelo seguinte, o raciocínio até faz sentido. Bechara, Sacone e alguns gramáticos de renome na língua portuguesa dizem que o O é uma vogal temática porque não é ele que de fato indica o gênero da palavra. Aí eles dizem o seguinte, por exemplo, a palavra cantor. Eu sei que é um ser do sexo masculino e eu sei que a palavra pertence ao gênero masculino por causa da ausência da desinência a, que indica o gênero feminino. Então eles explicam que por causa da ausência da desinência a, que indica o gênero feminino, é que podemos dizer que uma palavra é masculina. Cara, isso faz sentido de fato. Quer ver, ó, vamos pensar em outra palavra. Juiz. Juiz não termina na desinência a. E por isso eu sei que é uma palavra do gênero masculino. E como é que eu sei? Porque existe um correspondente no feminino, que seria juíza. Ou seja, esses gramáticos vão dizer que só o A é uma desinência de gênero, que o O não. Por causa de outras palavras que existem na língua portuguesa que não precisam do O para indicar que está no masculino. Quer ver um exemplo? Elefante. Elefante termina em E. Ah, então agora eu vou dizer que o E é uma desinência de gênero masculino. Porque existe a elefanta. Não. Então, por isso, esses gramáticos de renome dizem que o O de lobo seria uma vogal temática, assim como o E de elefante. Que, na verdade, o que indica o gênero da palavra, masculino, é a ausência da desinência A de feminino. Interessante, né?
Como é que isso cai em prova? Nunca vi isso cair em prova. Eu estou falando para você porque eu acho que algumas informações são sempre relevantes e a gente nunca sabe o que pode acontecer em prova de concurso. Beleza? Agora vamos voltar para o foco, que é o que interessa. Olha na telinha, vamos lá. Eu vou ficar com o O masculino porque é a visão tradicional, tá? E o A feminino, ninguém discorda disso. Agora, quando eu quero colocar uma palavra no plural, quando eu quero indicar o número, a quantidade, a ideia de quantidade, eu coloco a desinência S. E ao colocar a desinência S, eu indico que é mais de um. Observe, lobos são vários seres do sexo masculino. Concorda comigo? Lobas são vários seres do sexo feminino. Então eu tenho lobo singular, lobos plural. Qual é a desinência, qual é o morfema que indica que a palavra está no plural? Ou seja, que dá a ideia de mais de um. É sempre a desinência S. Ela é a desinência que marca o plural das palavras. Pô, Pestana, mas por exemplo, a palavra flor, plural não é flores? Eu não poderia dizer que esse ES é uma desinência? A maioria dos gramáticos não entende assim. Eles vão dizer, vou botar a barriguinha do R aqui, eles vão dizer que o E é uma vogal temática e que o S é a desinência de número. E é assim que eu vejo na maioria das gramáticas, e quando caiu alguma questão relacionada a isso, em prova militar muito antiga, o S foi marcado como desinência de número. Em outras palavras, não querendo polemizar, a única desinência de número é S. Ponto final. Agora, não existem desinências só nos nomes. Existem desinências também nos verbos. Mas antes disso, antes de falar dos verbos, eu lembrei de uma coisa. Existe algo assim que muitos alunos já me perguntaram que eu acho que vale a pena falar. Quando a gente fala em desinência nominal, é só para os substantivos? Resposta: claro que não. Por exemplo, quando você diz lindo, lindo é um adjetivo e se refere a um ser do sexo masculino. Pertence ao gênero masculino. E linda pertence ao gênero feminino. Então eu vou dizer que, no caso dos adjetivos, que também são nomes, né? Mas quando a gente pensa em nome, a gente associa direto ao substantivo. Mas os adjetivos também recebem essas desinências. Beleza? No caso dos pronomes, também. No caso dos numerais, também. Então, vamos abranger aí a ideia de nome, tá? Agora sim, vou falar sobre desinências verbais. Bom, as desinências verbais servem para indicar o modo e o tempo. É por isso que são chamadas de desinências modo-temporais, DMT, e servem para indicar o número e a pessoa. É por isso que são chamadas de desinências número-pessoais, porque indicam o número e a pessoa, DNP. Observe o primeiro verbo, eu me dedicava mais. Note que esse pedaço, esse morfema, vá, indica que o verbo dá a ideia de certeza, ou seja, eu me dedicava mais. Isso acontecia com certeza, certamente, sem dúvida nenhuma. Então, esse pedaço vá indica o modo do verbo. Ou seja, indica que o verbo está no modo indicativo. Quantos modos existem na língua portuguesa? Existe o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Eu vou falar melhor deles quando eu chegar em verbo, ou quando eu chegar a verbo, para falar bonitinho, né? Quando eu chegar a verbo, eu vou falar desses três modos. O fato é que esse pedaço do verbo, esse vá, indica
que o verbo dá a ideia de certeza. E aí você diz que o verbo está no modo indicativo. E quando eu digo eu me dedicava mais, esse vá também dá a ideia de tempo passado. Concorda comigo? Quando eu digo eu me dedicava mais, a ideia é de passado. Portanto, esse único pedacinho aqui, esse vá, dá a ideia de que o verbo indica certeza, por isso o modo indicativo, e que dá uma ideia, e dá também uma ideia de passado. Por isso eu digo que o tempo está no pretérito. Beleza? Pretérito e passado é a mesma coisa. Eu vou ampliar essa questão do modo e do tempo quando eu chegar a verbo, ok? Por enquanto, vou ficar só por aqui, até porque o cara não pergunta nada em prova de concurso relacionado a desinências verbais. Tudo bem? É bom a gente saber? É, como base, é bom a gente saber. Mas não fica naquela neura de, vou ter que decorar todas as desinências. Não, isso é loucura, não vale a pena e não cai em prova de concurso. Tá certo? Só faça isso se você tiver bastante tempo. Aí você pega uma gramática e começa a estudar e decorar as desinências, ok? Se você quiser dar aula de português também é importante. Porque caso alguém te pergunte, você tem que saber, né? Afinal de contas, professor que não sabe aquilo que ele ministra não é um bom professor. Tá certo? Vamos que vamos. Nós nos dedicávamos. Esse pedaço, esse mois aqui, dá a ideia de que é mais de uma pessoa. Então dá a ideia de número. Ou seja, dá uma ideia de plural. E mais do que isso, quando eu digo nós nos dedicávamos, eu sei que esse verbo indica que sou eu mais uma pessoa que se dedicava. É por isso que você diz que esse verbo está na primeira pessoa, que é marcada pelo pronome nós. Beleza? Tranquilo? Então você vai dizer que esse verbo está na primeira pessoa do plural. Por quê? Primeira pessoa. Porque ele dá a ideia de que sou eu e mais uma pessoa. E por que no plural? Porque se sou eu mais uma pessoa, a ideia, consequentemente, é de plural. É mais de uma pessoa. Ok? Olha para mim rapidinho. Por favor, não entre naquela neurose, naquela vibe de preciso decorar as desinências. Para com isso. Não precisa. Você precisa ter uma base, uma coisa bem superficial sobre o que são desinências verbais. Porque em prova de concurso, o cara não pergunta para você, a desinência is, no fim do verbo vendeis, é uma desinência? Letra A, nominal? Verbal? De número e pessoa? Modo e tempo? O cara não vai perguntar isso não cai em prova. Então não entre na neura de decorar desinências. Percebe isso? Tranquilo? Então por isso que eu estou falando de uma maneira bem superficial. Quando eu chegar a verbo, aí sim eu vou explorar um pouco mais as noções de modo, tempo, número e pessoa. Para ficar mais claro para você. Porque existem algumas bancas, como a FCC, que gostam de sublinhar um verbo e pedir para você marcar a alternativa em que o verbo tem o mesmo tempo e o mesmo modo que aquele que está sublinhado. Aí significa que ou você precisa decorar todas as desinências para acertar aquela questão, ou você precisa conjugar bastantes verbos para absorver a forma dos tempos e modos verbais. Isso é o que eu mais recomendo, até para treinar a conjugação, porque quando cai questão de conjugação, o cara pergunta algumas coisas relacionadas a alguns verbos que você precisa saber, como ele é conjugado. Ou você simplesmente vai pela noção de tempo, de modo, de número de pessoa para acertar uma questão como essa. Eu não recomendo a decoreba das desinências modo temporais e número pessoais. Isso é contigo, é pessoal. Existem outras maneiras de resolver uma questão como essa sem a decoreba das desinências. Ajuda? Ajuda. Mas não entre nessa vibe de decorar desinências, porque isso não cai em prova stricto sensu. Safo? Continuando, vamos lá. Vogal temática. A vogal temática liga o radical à desinência. Podemos dizer que a vogal temática é nada mais, nada menos do que uma vogal
que vem imediatamente após o radical, para que você consiga pronunciar a palavra de uma maneira agradável, tá certo? Por exemplo, na palavra sala, eu tenho o radical sal mais a vogal temática a. Observe que sal mais a, eu formo sala. Obviamente que sal aqui, galera, não é cloreto de sódio não, tá? Não é sal de cozinha não. Sal aqui é só um radical. Tem a ver com outra coisa, que não tem nada a ver com cloreto de sódio, pelo amor de Deus. Sala é um ambiente em que tem sofá, televisão, sei lá o que, enfim. Sal mais a, sala. Observe que com a vogal temática você consegue pronunciar a palavra de uma maneira mais agradável. Sala. O a te permite também ligar o radical, a vogal temática te permite ligar o radical a uma desinência, ou até mesmo a um afixo, coisa que eu não coloquei aqui. Então você pode formar palavras colocando a vogal temática que liga o radical a uma desinência, um radical a um afixo, beleza? Então não é só liga o radical à desinência, eu esqueci de colocar aqui, ó. Liga o radical também a um afixo. Por exemplo, eu tenho a palavra sala, né? E aí eu quero formar uma palavra a partir de sala. Eu posso conseguir formar novas palavras, com ou sem a vogal temática. Por exemplo, a palavra pele. Eu também tenho o radical pel mais a vogal temática é. Como é que eu sei que esse é uma vogal temática? Porque é uma vogal que vem imediatamente após o radical. Eu consigo formar palavras com a palavra pele, com ou sem a vogal temática? Consigo. Assim como a palavra sala, eu posso formar, por exemplo, salão, saleta, salinha. Eu posso formar pele, a partir de pele eu posso formar despelado, pelar e por aí vai. Tranquilo? Então, as vogais temáticas nominais são a, no caso de sala, como a gente viu aqui como exemplo, como o caso de pele, que a gente viu aqui, e eu tenho também a vogal temática o, como por exemplo na palavra corpo, tá certo? Tenho aqui o radical corpo, corpe, ou corpe, como você queira pronunciar, e eu tenho aqui a vogal temática, desculpa, a vogal temática o. O que é a vogal temática? A vogal temática é uma vogal que vem imediatamente após o radical. Beleza? Tranquilo? Então, as vogais temáticas nominais são a, e o. Quando elas vêm imediatamente após o radical, eu vou dizer que são vogais temáticas. Eu posso formar outras palavras a partir de corpo, Pestana? Com certeza. Você pode dizer corpóreo, você pode dizer corpinho, corpanzil, corpulento. Com ou sem a vogal temática, você pode formar novas palavras. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Nas palavras mar, raiz, cipó e tupi, eu não tenho vogal temática, percebeu? Por que eu não tenho vogal temática? Porque tais palavras ou terminam em consoante ou terminam em vogal tônica. Ué, Pestana, mas eu não poderia considerar esse O de cipó como uma vogal temática? Não poderia. Por quê? Não poderia porque a palavra cipó, toda ela é um radical só. Você não consegue tirar esse O para formar uma outra palavra a partir de cipó. Cipó, cipoal, cipoeros, cipo sei lá o quê. Enfim, você não consegue tirar o O. Quando, então, uma palavra terminar em vogal tônica,
você vai dizer que essas vogais tônicas não são vogais temáticas, tá certo? Não são vogais temáticas. E aí a gente diz o seguinte, as primeiras 3 palavras apresentam o que a gente chama de tema. O que é o tema? Quando a palavra tem radical mais vogal temática. Sobre essas 4 últimas palavras aqui, a gente diz que são palavras atemáticas. Como assim atemáticas? Significa dizer que elas não têm tema. É que nem amoral, sem moral. Atemática, sem tema. Ou seja, só é radical, não tem vogal temática. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos para as vogais temáticas verbais. Existem 3 vogais temáticas verbais que ligam o radical, cante, a desinência, que no caso aqui é a desinência R. Esse R é uma desinência de infinitivo, tá? Verbo no infinitivo sempre termina em R. Esse A é uma vogal temática por quê, Pestana? Pelo motivo que eu já dei anteriormente. Ou seja, é uma vogal temática porque vem imediatamente após o radical. É a mesma coisa de mexer. Mesh é o radical, o E é uma vogal temática e o R é uma desinência de infinitivo. Qual é o papel da vogal temática? Ligar o radical à desinência. A mesma coisa em fugir. Radical é fuge, o I é uma vogal temática, o R é uma desinência de infinitivo. Qual é o papel do I? Ligar o radical à desinência. Portanto, as vogais temáticas verbais são A, E, I. Quando o verbo tem a vogal temática A, a gente diz que esse verbo é de primeira conjugação. Por que primeira conjugação? Porque a maioria dos verbos tem a vogal temática A. A gente diz que os verbos que têm a vogal temática E são de segunda conjugação porque não tem tantos verbos com a vogal temática A. Beleza? É como se tivesse intermediário. E nós dizemos que o verbo é de terceira conjugação quando tem a desinência, quando tem a vogal temática I. Ou seja, são poucos verbos que terminam em IR, ou seja, que tem a vogal temática I. O fato é, as vogais temáticas verbais são A e I e as vogais temáticas nominais são A, E e O. Por que eu coloquei o verbo por aqui? Eu coloquei o verbo por porque o verbo por vem do verbo latino poer. Ele é um verbo de segunda conjugação. Por quê, Pestana? Porque na origem dele a vogal temática existe. E a vogal temática é a vogal E. Tanto isso é verdade que quando a gente começa a conjugar o verbo por, a vogal temática E aparece. Quer ver? Ó? Eu ponho, tu pões. Ele põe. Percebe o E aparecendo? Olha a vogal temática aí. Então, cuidado com o verbo por. Você até poderia dizer, né? Ah, mas o O do verbo por não é vogal temática. Não, não é mesmo. O verbo por tem como vogal temática o E. Só que ele fica escondidinho nessa forma aqui de infinitivo. Só quando você começa a conjugar que a vogal temática aparece. Então, o verbo por é de segunda conjugação, igual a mexer, beber, enfim. Vamos lá. Para fechar a estrutura das palavras, infixo. O que é um infixo? O infixo é uma letra, pode ser uma vogal ou uma consoante, que favorece a eufonia. O que seria a eufonia? Eufonia seria o bom som da língua. Então, quando você quer produzir uma palavra com um bom som, você pode usar uma letra para favorecer o bom som. Por exemplo, sarcófago. Eu tenho o radical sarque, que significa carne em grego, e fago, que significa comer. Sarcófago significa comer carne, comedor de carne.
Ué, mas o sarcófago não é aquele lance da pirâmide do Egito, coisa e tal? Então, é chamado de sarcófago porque quando você coloca o corpo dentro do túmulo, dentro do caixão, é como se o caixão estivesse comendo a sua carne. Porque depois de anos, você abre aquele caixão, cadê a carne da pessoa, do morto? Não tem carne nenhuma. Então, sarcófago é sinônimo de carnívoro. Você sabia disso? Se você não sabia, está sabendo agora. Só que sarcófago vem do grego e carnívoro vem do latim. Detalhe, que esse O aqui é uma vogal de ligação, é um infixo, que liga o radical sarc ao radical fago. Esse I aqui também é uma vogal de ligação, que liga o radical latino carne ao radical latino voro. Então sarcófago e carnívoro são sinônimos, Pestana? Cara, são, pior que são. Pô, mas a gente usa sarcófago para outra coisa e carnívoro para outra coisa. E aí, como é que faz? É isso aí. O falante da língua usa a língua da maneira que ele quiser. Só que, se a gente for pegar do ponto de vista etimológico, na origem da palavra, tanto sarcófago quanto carnívoro são sinônimos. Porque fago e voro significa comer. Sarc e carne significa carne. Beleza? Então, comer carne, comedor de carne. O O e o I servem apenas para ligar os radicais. Inenarrável. Eu tenho aqui o prefixo in e eu tenho narrável. Para não falarmos inarrável, o falante da língua colocou a vogal E ligando o prefixo ao radical. Beleza? Maravilha. Então esse E é um infixo. Esse é uma vogal de ligação? Sim, o E é uma vogal de ligação, que favorece o bom som. Paulada. Para a gente não falar paulada, ele levou uma paulada. Parece criança falando, né? A gente coloca uma consoante L para ligar o radical pau ao sufixo ada. Então, pau mais ada, paulada. E esse L aí, Pestana? Esse L é um infixo. Favorece o bom som da língua, favorece a eufonia. É uma consoante de ligação. Beleza? Assim como esse é uma vogal de ligação. É uma letra de ligação, cara. Serve apenas para te ajudar a pronunciar a palavra de uma maneira mais agradável. É que nem bebezinho. Esse Z aqui é uma consoante de ligação, que liga o radical ao sufixo inho. Porque senão você diria bebeinho. Só que não é bebeinho, é bebezinho, né, que a gente fala. Esse Z favorece também a eufonia, o bom som da língua. Tá certo? Beleza? Tranquilidade. Acabou. Estrutura das palavras, game over. Vamos entrar em processo de formação de palavras. Como eu tenho apenas 2 minutos, eu vou falar só do primeiro, processo. Olha para mim rapidinho, se liga só. Derivação é o principal processo de formação de palavras. Quando a gente fala em derivação, basicamente nós estamos falando de acréscimo de afixos para formar uma palavra nova. Então, quando a gente fala em processo de formação de palavras, o que é isso? Eu vou pegar os morfemas da língua, principalmente prefixos, afixos, radicais, vou unir a outros radicais para formar palavras novas. Beleza? Então, isso seria o processo de formação de palavras. A derivação é o principal processo, porque a maioria das palavras da língua portuguesa sofrem esse processo de derivação. Em outras palavras, você coloca sempre prefixo e sufixo para formar novas palavras. Vamos lá, vamos pegar uma palavra qualquer, caneta. Eu posso, por exemplo, formar uma outra palavra a partir de caneta colocando um sufixo, canetinha. Não posso? Formei uma nova palavra. Vamos pegar uma outra palavra, sei lá, camisa. Aí eu digo, ele está descamisado. Aí eu coloquei o des prefixo para formar uma nova palavra. Então a derivação normalmente ocorre por meio de prefixos e de sufixos. Beleza? A derivação prefixal, olho na telinha, rapidinho, obviamente, acontece por meio de quê? Por
por meio de prefixo. Por exemplo, eu tenho o radical vir com o prefixo inter, e aí eu formo a palavra intervir. Eu tenho o radical vir e o prefixo pro, aí eu formo a palavra provir. Eu tenho o radical vir e aí eu coloco o prefixo ad e formo a palavra advir. Eu tenho o radical vir e coloco o prefixo sobre e formo a palavra sobrevir. Portanto, o que seria a derivação prefixal? Pô, algo bunda, né, cara? Pelo amor de Deus, fácil demais. Basta você colocar um prefixo ao radical, antes do radical, obviamente, e você vai dizer que tais palavras sofreram derivação prefixal, porque elas receberam um prefixo. Beleza? Olha para mim, que eu sempre gosto de me despedir de você olhando para você. Tranquilo? Estrutura das palavras. Peguei só um pedacinho de processo de formação de palavras. Na aula que vem, a gente, vai com tudo para cima deles. Processo de formação de palavras. Wake up. Valeu!